esse tema, ele é bem provocativo, né? Na abertura, tanto o Marcílio quanto o Kleber falaram sobre a importância da jornada do desenvolvedor dentro do negócio, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de APIs. Primeiro, contar um pouquinho a minha história para vocês. Eu sou CTO do Paranabanco, faz aí aproximadamente 3 meses que eu mudei de casa, com um desafio bem legal quando a gente fala de toda essa movimentação tecnológica, essa transformação digital. Também tenho uma startup que foca com desenvolvimento de APIs e também sou um dos fundadores do Espaço de Inovação em São Carlos, que é o Novolab, que é uma fábrica de inovação de 21 mil metros quadrados. Primeiro, é importante a gente setar o que é Developer Experience. Tá? Developer Experience nada mais é do que trazer o usuário, que nesse contexto é o desenvolvedor, ao centro. É perceber o seu ambiente, perceber a sua jornada e ver como você, como um provedor de tecnologia, pode auxiliá-lo. E a API é para o desenvolvedor o que a interface gráfica, né, a UI, é para o usuário comum. Parece um racional, né? Eu quero ser bem simples nesse ponto para vocês, porque isso, muitas vezes, né, a gente foca muito no usuário ao centro, quando a gente fala de desenvolvimento de solução digital, transformação, vamos criar solução, vamos colocar o usuário no centro, e boa parte do que está sendo construído acaba gerando aquele famoso débito técnico, aquele legado. Por outro lado, como transformação, você precisa entregar valor muito rápido, porque se você não entregar valor rápido, essa iniciativa tende a morrer, e isso vai ser deixado de lado, então você não pode perder tempo, e ao mesmo tempo tem que ter esse cuidado de como o seu código vai ser construído, de como isso vai ser consumido dentro dessa jornada. E quando a gente fala sobre a experiência do desenvolvedor, fala, mas a minha API é interna, eu não preciso me preocupar com isso, né? Opa, deixa eu voltar aqui. A minha API é interna, não preciso me preocupar com isso, né? Eu tenho aqui um PDF, uma documentação Word aqui. Espera aí, que eu acho que eu estou fazendo uma confusão. Vou parar de balançar minha mão aqui, mais certo. Está mudando sozinho, gente. Eu não tô mexendo. Eu sei que vocês estão tentando tirar foto, mas vamos tentar lá. Aqui, esse é o slide. Então, olhando dentro da jornada das APIs, do seu nível de maturidade, você pode ter um monolito... Gente, está mudando sozinho. Eu acho que vocês estão mexendo aí. Vamos voltar lá, vamos tentar persistir aqui. É importante a gente levar em consideração nessa jornada o nível de maturidade da sua empresa. Então, desde quando você tem um monolito tradicional, que não tem nenhuma API, quando você consegue dar esse primeiro passo, começa a expor alguns serviços, né? Tirou aquele pedação de código, transformou numa API que ainda está consumindo o mesmo banco, né? O próprio Kleber comentou bastante sobre isso na abertura, mas você vai avançando. E muitas vezes fala, mas isso aqui é só uma API interna. É aí que começa o buraco. É muito importante, né, no momento que você percebe que você está indo para uma estratégia de APIs, de você começar a pensar nessa jornada do desenvolvedor. E tem um insight interessante do Stack Overflow, o último report deles de 2018 mostra que, ao todo, aí que tem interagindo com o mercado, ali só no Stack Overflow são 50 milhões de desenvolvedores. Desses 50 milhões de desenvolvedores... Estão mexendo, é melhor vocês ficarem longe do teclado aí. A gente está falando de aproximadamente 20 milhões de desenvolvedores. Eu acho que deve ter alguma interferência, gente. Eu juro que eu não estou apertando nada. São 20 milhões de desenvolvedores que fazem parte de desenvolvedores profissionais. Quando a gente olha o crescimento, tem um report da Program Web, onde eles mostram a evolução de APIs cadastradas no portal deles. É um crescimento quase que exponencial. Ou seja, cada vez mais esse número de APIs vai aumentar e é muito importante você perceber que se a sua experiência de consumo dessa API não for a melhor, provavelmente algum outro player vai te passar por cima. Ele vai prevalecer. Então, quando a gente fala
Quando a gente fala do Developer Experience, a gente tem alguns princípios. Se puder passar para o próximo slide, só para a gente... Beleza. O princípio do Developer Experience tem a Nordic APIs, ela traz um fato bem interessante, que é a regra 333. Ou seja, a sua API ela tem que ser simples de você entender, ou seja, em até 3 segundos você tem que conseguir se situar, entender o objetivo dessa API. Em 30 segundos você tem que conseguir descobrir aonde está o endpoint, como que eu faço para poder chamar. Tem que ser rápido de consumir. Não adianta eu mostrar o meu consumo, mostrar a documentação, se eu não consigo permitir com que esse usuário experimente. Então, é muito importante que em até 3 minutos o desenvolvedor consiga sair da sua jornada de cadastro, login, pegar a sua chave e fazer o seu Hello World com a aplicação. Eu acho que agora desligaram. Entrou um... Será que agora vai? Sem sinal. Mas é importante que dentro dessa jornada... Legal, voltou. De ser rápido de consumir, é muito importante também você mensurar a satisfação do seu desenvolvedor, do desenvolvedor que está consumindo essa API. Então, são 3 pilares extremamente importantes. Com base nesse princípio, ou seja, eu consigo descobrir rápido, entender rápido, seja uma pessoa de negócio ou seja uma pessoa de tecnologia. Eu consigo descobrir quais são os endpoints, eu consigo experimentar, criei minha conta, começo a utilizar, a partir daí eu consigo mensurar a satisfação do meu desenvolvedor. Mas dando o próximo passo, né? Quando a gente fala da experiência do desenvolvedor, você acaba tendo 2 jornadas. Uma é de quem provê esse serviço e a outra é de quem vai consumir. Aqui eu quero compartilhar com vocês alguns pontos importantes quando a gente vai prover uma API. É extremamente importante nessa preparação pensar em como essa API vai ser especificada. Existem tecnologias como OpenAPI, API Blueprint, quem trabalha com GraphQL tem estruturas que você consegue trabalhar com isso, inclusive a Sensidia, no case da Elo, trabalha com uma especificação intermediária justamente para ajudar você a conseguir especificar e, ao mesmo tempo, manter uma documentação. Porque se você vai numa jornada de sair programando a sua API e começar a criar uma documentação na mão, cara, isso não vai dar certo. Com os times ágeis, você não vai conseguir e vai começar a criar uma documentação defasada. Sua API está lá no CI/CD, bombando publicação a cada 2 dias e a sua documentação está 3 meses desatualizada. Então, é muito importante nisso. Quando a gente fala sobre especificação, agora eu vou começar a desenhar, modelar a minha API, é muito importante pensar nomes amigáveis. Nada daquilo de calc, sim, num. Cara, isso só faz sentido para quem programou. Pensa no desenvolvedor que está do outro lado, que ele está ali utilizando a sua API. Ele não está no mesmo contexto que você. É extremamente importante você pensar em nomes amigáveis, pensar em tipos globais. Pensa, dá um passo para trás. Não olha só nesse endpoint que você está desenvolvendo. Pensa na visão como um todo do seu negócio. Sempre que possível, utilize convenções. Isso ajuda muito no entendimento. Você está utilizando uma tipagem. Verifica se não tem alguma normativa que você possa colocar um link para ele entender exatamente aquilo, para que você não perca tanto tempo na documentação, mas leva para um link onde tem essa especificação garantida para o usuário consumir. E, obviamente, cuidado com palavras reservadas. Quem nunca aqui foi utilizar algum SDK, alguma coisa que, para a linguagem que você está usando, o infeliz conseguiu colocar um método reservado, né? Outro ponto importante, dependendo da sua tecnologia que você está desenvolvendo a sua API, seja uma API RESTful, você tem uma série de coisas que são comuns de você trabalhar, como, por exemplo, o consumo, eu tenho que fazer uma requisição HTTP, uma HTTPS, eu tenho que fazer uma autenticação, eu tenho que fazer o login. São várias coisas, são repetitivas, repetem a todo momento. A melhor forma de você resolver isso é prover um SDK. Agora, se você utiliza, por exemplo, desenhos de APIs com GraphQL,
isso, a própria biblioteca já vai te agilizar e muito nesse processo. Mas, se você tiver que criar um SDK, minha recomendação, eu sei que tem aqui desenvolvedores preciosistas, mas você não vai ter tempo de criar um SDK para cada uma das linguagens disponíveis que o seu cliente quer utilizar. Sua API é em Java, mas ele quer programar em Go. Você sabe programar um SDK em Go? Não sabe. Então, existem plataformas, por exemplo, que te ajudam, como a API Matic, que consegue gerar para você automaticamente os SDKs nas principais linguagens do mercado, sem você esquentar a cabeça com isso. Então, utilize o tempo, guarde a sua energia para criar aquilo que é relevante, que é desenvolver APIs que facilitam e que permitem a expansão do seu negócio. Outro fato também bem importante, que é a questão da governança e disponibilidade, né? Uma iniciativa tende a começar, toda a transformação digital tende a começar com um squad pequeno, autossuficiente, criando as suas APIs, consumindo a sua própria aplicação. Num determinado momento, esse squad dobra, agora você tem 2 pessoas consumindo, um criando, e a partir desse momento você começa a ter um dessincronismo. O momento que você cria API não é o mesmo momento que você consome. E quando você vai consumir, provavelmente o squad que criou não vai ter o tempo necessário para te ajudar a trabalhar e implementar essa API. Por isso que é extremamente importante essa questão da governança e da disponibilidade. Coloque um painel de métricas mostrando como que está a disponibilidade da sua API, dos diversos endpoints. Isso é extremamente importante para quem está trabalhando. Um outro conceito importante que está aqui no final, que é desenhe a sua API pensando num consumo público. Por mais que seja uma jornada interna, isso vai te ajudar a parar de pensar aqueles nomes que só fazem sentido para você. Isso já vai ser um próximo passo para que, no momento que você saia de uma estratégia de levar as suas APIs de interna para um parceiro, muito mais fácil. E vai ser natural disso acontecer. Dificilmente você vai ficar numa estratégia somente de consumo interno. E aqui eu queria compartilhar alguns cases com vocês, não porque eu tenha trabalhado na Elo e desenvolvido o portal, mas porque a gente teve uma preocupação muito grande no momento que nós criamos o site em apresentar... O tema foi o seguinte: vamos apresentar as APIs como a Apple apresenta os iPhones. Né? O que a gente quer dizer com isso? Quando a Apple fala de um iPhone, ela não fala do tipo do processador, do megahertz, de quantos gigas. Ele consegue abstrair todo esse techniquez para passar mensagem que é relevante para você. Nesse requisito, o portal da Elo era bem interessante porque a gente focou muito na produção de vídeos, falando de um ponto de vista de negócio e também dando uma pincelada no técnico para te ajudar a entender. Vídeos curtos, no máximo 3 minutos, para te ajudar a entender do que se trata. Uma coisa que a gente também foi preciosista nesse ponto é colocamos as pessoas para falarem nos vídeos que são responsáveis internas por um produto. Não é igual o concorrente que coloca o Morgan Freeman para falar de API. Tem que ter o brilho no olho no momento, tem que te convencer a usar. A pessoa que está apresentando a API, ela tem que te mostrar que aquela é a melhor API para você, para resolver o seu problema. Tem um outro case que eu utilizei já há bastante tempo, já evoluiu bastante, que é o Pagar.me. Antigamente, para você fazer qualquer transação, gerar um boleto, fazer uma captura de cartão de crédito era um inferno. O Pagar.me fez algo simples. Gerar transação, valor, API Key, pum, está feito. Não é à toa que eles cresceram e hoje, depois de terem fundado o Pagar.me, criaram a Brexit, que já é um unicórnio bilionário lá fora. Esses caras têm essa visão do desenvolvedor que, cara, não tem que complicar, tem que ser algo simples. Então, deem uma olhada no site do Pagar.me, veem como eles se preocupam nos nomes, como essa documentação é apresentada, no nome dos endpoints. Você vai perceber que são requisições pequenas, bem enxutas, vale a pena a referência. E um outro que eu já sou super fã, e cara, vou ficar de tiete aqui na palestra, que é o Twilio. Eles resolveram um problema de você consumir serviços de telecomunicações de um jeito fantástico. Até então, mandar um SMS, você tinha que ter um contrato com uma operadora. E esses caras criaram uma API super simples de você conseguir mandar um SMS.
receber um SMS, fazer uma ligação telefônica, montar um PBX virtual, e entendem e compreendem a jornada do desenvolvedor. Esses caras gastaram muito tempo para chegar nesse estado da arte da documentação. E ele já mostra para você na página o pedaço de código na linguagem que você quer. E ele já mostra o retorno de forma tipada de como seria essa requisição na linguagem que você escolheu. Isso é ter essa preocupação com o desenvolvedor, é se importar pela jornada de quem está implementando. Pense o seguinte, no momento que você está desenvolvendo a API, num horário comercial, no seu escritório, você não vai imaginar que tem um parceiro na Índia que já tem uma barreira de linguagem, que ele está tendo que falar inglês, e inglês é o segundo idioma que talvez ele não fale tão bem, e ele está consumindo a sua API. Ele está no seu portal, que seria a sua madrugada, consumindo a sua API. Tem que ser autossuficiente. Tem que ter esse cuidado de como escrever essa documentação. Um outro ponto também importante é o suporte à comunicação. Parece simples, né? Mas cada vez mais organizações tradicionais migrando para o digital enfrentam essa barreira da comunicação. Ah, mas eu quero gerar um ticket, qual que é o CLA de tempo de resposta? A gente precisa garantir. Eu entendo, tem toda uma questão de governança que você precisa considerar. Mas, de novo, a gente não pode esquecer que aquele momento que o desenvolvedor está parado implementando a sua API é único. Se ele ficar ali 5, 10 minutos implementando a sua API e não conseguir, próximo. Vai no Google, vai pesquisar alguma outra API concorrente para conseguir implementar. Você perdeu o engajamento com esse desenvolvedor. Por isso que plataformas como Slack ou quem talvez tenha alguma restrição com orçamento, ou questão de rodar isso fora do país, Rocket Chat, que é uma startup brasileira que seria um Slack open source, também super bacana, ou para quem utiliza a família Microsoft, que tem o Microsoft Teams, você consegue implementar um canal de comunicação para se aproximar do desenvolvedor, está ali do lado dele no momento que ele implementa. Um passo também interessante é você colocar o time que desenvolve a API ali dentro. Por mais que ele não faça o suporte nível 1, nível 2, que é a primeira interação, mas é extremamente importante levar isso em consideração para que o time entenda, porque às vezes para o desenvolvedor é óbvio como consumir a API, porque ele não está no mesmo contexto de quem está consumindo. Quando a gente olha para a jornada do desenvolvedor, tem algumas perguntas básicas que acontecem, né? Por que eu preciso utilizar a sua API? Como que você vai promover? Você tem que pensar do ponto de vista, de novo, do negócio e da tecnologia, de como você vai apresentar essa API. Você tem que ser claro, não é o momento para você ser marqueteiro. Você tem que ser claro para como aquele endpoint funciona, quais são as próximas etapas, qual que é o resultado esperado. Como me cadastrar? É extremamente frustrante você entrar numa jornada de cadastro, você tem que fazer uma verificação de e-mail, às vezes o teu filtro de spam. Por exemplo, eu já tive problemas de cadastro em portal porque o filtro anti-spam entra em quarentena de aproximadamente de 24 a 48 horas antes do e-mail chegar. Então, se vem um e-mail automático e por alguma razão caiu nesse filtro, eu já estou 1, 2 dias atrasado na minha implementação. Então, são pontos que são importantes considerar nessa jornada do cadastro. Você tem que pedir o mínimo de informação para que o desenvolvedor consiga implementar, para que ele possa se cadastrar e usar. Ao longo da jornada dele dentro do portal, consumindo, você já criou esse relacionamento. É o momento de você pedir mais informação. Um CPF, um CNPJ, o que você quer fazer. São pontos extremamente importantes dentro da jornada do fornecedor, do desenvolvedor dentro do seu portal. Por isso que tem que ter muito cuidado. Quando você olha as Big Four, os grandes players, você consegue clicar e começar a usar. Ah, mas eu tenho uma restrição do meu ambiente, eu não consigo ter um ambiente de sandbox igual ao produtivo. Não tem problema. Vamos mocar a API. Você pode colocar respostas padrões por cenários. Dependendo do valor que você passar, você dá um retorno estático. Isso não é o problema. Pelo menos você deixa o desenvolvedor entender como isso funciona. Se é algo que talvez você sinta mal de ter um ambiente mocado, deixa claro, esse é um ambiente de teste. Depois você pode ter um acesso privilegiado para conseguir consumir. Um outro ponto também é a questão da documentação, né? Acho que é extremamente importante não só deixar claro como consumir essa API, com valores reais ali de como você pode consumir, mas principalmente o retorno.
Porque às vezes ele bate o olho e ele já vê, poxa, o que eu preciso desse negócio não me devolve. Eu vou para o próximo. Não frustra o cliente de novo, porque para você engajar um desenvolvedor é muito difícil, mas para você ganhar um detrator é muito fácil. E esse cara vai falar para Deus e o mundo que é um saco fazer o cadastro, que não consegue, que não tem o que pede, depois ele gastar 3 horas implementando a sua API, que ele descobriu que não tem o retorno que ele precisa. E faça para humanos. Tem um Strada aqui, que eu brinco com ele bastante ali da Sensidia, que a gente tem que pensar que quem está consumindo, por mais que seja um desenvolvedor, você não sabe qual que é o nível técnico dele. Então, pense que é realmente um humano fora do seu segmento que está consumindo a sua API. É meio óbvio, mas às vezes eu vejo várias APIs com exemplos. Essa é uma API de cadastro de usuário. Nossa, se você não tivesse me falado, eu não teria percebido que é API de cadastro de usuário. Mas o quê? O que eu tenho? Qual que é o pós? O que eu posso fazer em cima disso? Então, é extremamente importante no momento que você trabalha essa documentação e tem esse olhar no desenvolvedor, que você vai conseguir sentir e ver o quanto você está facilitando a vida do desenvolvedor. E tem um ponto também interessante, que, legal, desenvolvi minhas APIs, montei um portalzinho legal, coloquei a documentação, a jornada de uso está boa, pode ser tanto uso interno como uso externo, mas eu quero ter certeza do que o que a gente fez, esse trabalho inicial, está bem. Minha recomendação, faz uma hackathon, coloca o negócio para valer. Não tem problema se é só para parceiro, chama os parceiros na mesa, faça uma jornada, não precisa virar 24, 48 horas implementando a API. Faz workshops de 6 horas, mas é importante você ver toda a jornada de cadastro, identificar como ele vai pesquisar, como que ele vai usar. De repente, ele está utilizando uma configuração de IDE que você não tinha imaginado, né? Então, são vários pontos relevantes que vão te ajudar a gerar esse input de evoluir. Outra coisa que, dentro da Elo, e eu posso tomar a liberdade de falar que isso é público, o próprio Hamilton também já falou na abertura, que essa é uma jornada importante para você identificar novas APIs. De repente, são coisas que você nem imaginou que aquele desenvolvedor está precisando consumir. E para você é fácil. Não é algo dolorido de você expor. Então, essas jornadas, essas rodadas de implementação ajudam e muito a não só evoluir a sua documentação, evoluir a forma como você consome as APIs, mas principalmente te atualizar no backlog do seu produto. Novas APIs, melhorias, podem surgir em cima desse input. Dentro de jornadas de implementação de APIs, é extremamente fascinante ver no momento que você interage com o desenvolvedor, você interage com ele, ele traz essa oportunidade, você acompanha com ele. No momento que você publica essa melhoria, você ganha um evangelista de graça ali para você. É um cara que vai promover, sempre vai, poxa, eu dei uma sugestão, eles mudaram, adicionaram um atributo que eu estava precisando e está no ar, está rodando. E eu tive essa vivência quando eu trabalhava na Ingress com o Pagar.me. Falei, poxa, estava precisando de uma informação de retorno que vocês não têm. Se eu não me engano, é o Pedro, na época ele era o CTO do Pagar.me, falou, espera um pouquinho. Isso eram 6 e pouco da tarde. Deu 8, 9 horas da noite, falou, está no ar, testa. Cara, ele mudou minha jornada. Você acha que eu pensei em trocar de outro provedor de serviço? Se eu posso mandar a mensagem, sendo mais um cliente ali dentro do portfólio deles, e ter esse atendimento dele, resolver isso para mim? Claro que não. Estou super comprado com ele. Então, são pequenos passos que você pode colocar dentro da sua estratégia, colocando o desenvolvedor no centro e começando isso dentro de casa. Olha como os seus squads consomem os serviços, olha como essa documentação é feita. Tudo isso vai te ajudar e muito nessa jornada de implementação. Para evoluir, no momento que eu levo isso para um parceiro, no momento que eu levo isso para o mercado, você está muito mais preparado e vai conseguir ter um diferencial competitivo muito grande.